Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre circuitos magnéticos e substâncias magnéticas. Inicialmente eu vou focar aí mais na parte de substâncias magnéticas para que posteriormente a gente possa desenvolver a parte de circuitos magnéticos, tá? Que é uma área de estudo aí bem interessante e muito importante quando a gente fala de máquinas elétricas, tá? Que é um conteúdo que vocês irão estudar aí posteriormente. Bacana. Então, os objetivos para a aula de hoje serão os seguintes. Primeiro eu farei uma introdução à análise de circuitos magnéticos. Na sequência, a apresentação de substâncias magnéticas. E daí eu vou falar de cada uma delas, né? Eu vou falar das diamagnéticas, paramagnéticas, ferromagnéticas, ferrimagnéticas e antiferromagnéticas, tá? Então perceba que existem vários tipos de substância e cada uma tem ali a sua aplicação e iremos entender melhor na aula de hoje cada uma delas. Legal. Então, falando um pouco sobre o circuito magnético, né? O circuito magnético ele é o espaço no qual o conjunto de linhas de indução magnética se manifesta. Tá? Um espaço onde o conjunto de linhas de indução se manifesta, ou seja, está relacionado diretamente ao fluxo magnético, ok? Para analisarmos um circuito magnético, devemos conhecer qual substância magnética está sendo aí utilizada, né, como núcleo e como o núcleo se comporta durante a magnetização e desmagnetização. Então, nós temos aí um conteúdo que é relacionado a essa curva de magnetização e desmagnetização, que é o conteúdo de esterese. Nós iremos ver nas próximas aulas essa parte e essa característica do núcleo ela é muito importante e ela vem com o estudo das substâncias magnéticas, né? Então o núcleo ele pode ter algumas características magnéticas que vai ter, obviamente, mas que a gente tem que levar em consideração em um projeto, principalmente naquele projeto que envolve transformadores e motores ou geradores, tá? Então isso daí é muito importante. Então vou falar inicialmente aqui da substância diamagnética, passar aí a parte de definição e na sequência eu coloco uma figura aqui para ilustrar. Vamos lá. Ao submeter uma amostra de cobre, por exemplo, à ação de um campo magnético, seus dipolos magnéticos sofrem pequena influência desse campo, ficando ligeiramente orientados em sentido contrário ao campo magnetizante. Então eles sofrem pouca influência do campo magnético e ficam em sentido contrário do campo aplicado, tá? Entre o cobre e o ímã manifesta-se assim uma pequena força de repulsão. Por quê? Porque existe uma orientação em sentido contrário, né? Sentido contrário é o que nós colocamos como repulsão. É como se fosse polo sul com polo sul ou polo norte com polo norte de um ímã, tá? As substâncias que apresentam esse comportamento são denominadas diamagnéticos. Então aqui nós temos uma figura que traz exatamente essa característica. Inicialmente, nós temos aqui o cobre, sem nenhum tipo de interação com nenhum campo magnético. E aqui temos um grande ímã se aproximando do cobre, né? Então, o que acontece? Os domínios magnéticos do cobre, eles ficam levemente, né? Ficam ligeiramente orientados em sentido contrário, tá? Então, aqui se eu tenho o polo norte, a ponta da seta representa o norte, tá? Dos domínios magnéticos. Então, como o norte está vindo aqui da direita para a esquerda, está vindo de encontro. É como se eu tivesse um polo norte aqui e vindo de encontro a esse polo norte. E norte com norte, repulsão, tá? Então, nós teremos uma força de repulsão. E por isso que o cobre, né, uma barra ali de cobre, não é utilizado ali normalmente para se fazer transformadores, tá? Pelo menos a parte ali do núcleo. Ele é utilizado para condutor, que daí é uma outra história, está relacionada
resistência do cobre, né, a sua resistividade. Então, é diferente, né? A característica magnética do cobre para a elétrica não é tão interessante, mas a característica de condução é uma das melhores, né? E olhando sempre também o custo-benefício. Falar agora um pouco de substância paramagnética. Nesse tipo de substância, né, ao submeter uma amostra de estanho, um elemento químico aí com essa característica, né, ao submeter essa amostra à ação de um campo magnético, seus dipolos magnéticos sofrem pequena influência desse campo, ficando ligeiramente orientados no mesmo sentido do campo magnetizante. Então agora ele está no mesmo sentido. Tá? É o que difere lá do cobre, né, que é diamagnético. Entre o estanho e o ímã manifesta-se assim uma pequena força de atração. É como se fosse norte com sul, né? Ou sul com norte, né? Independente aí do sentido, mas teremos uma atração. As substâncias que apresentam esse comportamento são denominadas paramagnéticas. Então aqui o estanho, né? Sem nenhum campo, e aqui um grande ímã aproximando, né, esse material, né, de estanho, uma barra de estanho. E o que acontece? Os domínios magnéticos, né, esses domínios, eles ficam levemente orientados na mesma orientação do campo magnético de origem, aqui do ímã. Tá? Então eu tenho o polo norte vindo da esquerda para a direita, e aqui as setinhas, os domínios magnéticos estão da esquerda para a direita, estão no mesmo sentido do campo do ímã. Né? Então aqui eu tenho o polo sul e aqui o polo norte. Se eu tenho o polo sul aqui e o polo norte aqui, eu tenho uma força de atração entre o ímã e o estanho magnetizado. Tá? Então isso daqui seria a característica da substância paramagnética. Legal. Agora falando de substância ferromagnética, ao submeter uma amostra de ferro à ação de um campo magnético, seus dipolos magnéticos sofrem grande influência desse campo, tá? Ficando fortemente orientados no mesmo sentido do campo magnetizante. Isso é algo legal, interessante para a área elétrica. Tá? Ó, entre o ferro e o ímã manifesta-se assim uma força de atração muito forte. Uma força de atração muito forte. E lembrando que a força ela está relacionada ao torque, né, ao movimento de motores, que a gente estudou lá no princípio do motor de corrente contínua. Então, se eu tenho muita força, eu tenho muito torque, eu conseguiria acionar uma carga maior, né? Falamos em termos aí de aplicação prática. Então, substância ferromagnética já se torna mais interessante. As substâncias que apresentam esse comportamento, elas têm essa denominação, ferromagnéticas. Então aqui eu tenho uma barra de ferro, tá? Normal, sem ação de campo, os domínios estão totalmente aleatórios aqui, sem nenhuma orientação. Quando eu aproximo um ímã desse material, daí os domínios ficam ali totalmente orientados. Né? Então aqui estava tudo com uma orientação divergente aqui, todos convergindo, né, para um ponto norte comum. Né? Então aqui seria o polo norte, aqui seria o polo sul, né? Mas é como se eu tivesse um grande ímã aqui perto de um outro grande ímã. Então nós teríamos uma força de atração muito forte, tá? Entre o ímã e o ferro magnetizado. É como se tivesse dois grandes ímãs mesmo, tá? Porque todos os domínios do material aqui ferromagnético estão orientados. Isso daqui é muito interessante para circuitos magnéticos. Por quê? Porque eu aplico uma corrente, uma bobina, por exemplo, a bobina está enrolada nesse material ferromagnético e eu consigo orientar todos os domínios. Tá? E chega um momento, obviamente, que esses domínios eles podem entrar em rotação. Isso daí é algo que não é muito legal para aplicação prática. Mas no momento que você tem uma reação linear entre a corrente e o alinhamento dos domínios magnéticos, isso é muito legal, né, para máquinas elétricas. Por quê? Porque a gente vai estudar mais para frente que o transformador ele tem uma relação entre
tensão aplicada em uma bobina, que seria a gente chama de primário, e tensão de reação numa outra bobina, que é o secundário. E essa reação, ela está diretamente associada ao fluxo magnético, ou seja, esses domínios, as linhas de campo, né, do primário com o secundário. Então nós precisamos ter um grande campo magnético, um grande alinhamento, para que se consiga um fluxo que vai se concatenar do primário com o secundário, tendo menor dispersão possível, né? E a gente consegue isso com material ferromagnético. Falar agora de substâncias ferrimagnéticas. Aqui o exemplo seria uma amostra de ferrite, né? Que tem essa composição aqui química, tá? Então, o ferrite, percebe, ele tem uma parte aqui de ferro, né? Então, ele é o ferro com uma certa dopagem aqui com outros elementos. É uma substância, né? Efetivamente, uma substância ferrimagnética. Então, se a gente submeter essa amostra à ação de um campo magnético, os seus dipolos magnéticos sofrem influência desse campo, obviamente, né? A maioria deles fica fortemente orientada no mesmo sentido do campo magnetizante, fortemente orientada no sentido do campo magnetizante, e a minoria fica fracamente alinhada em sentido contrário, tá? Então olha que interessante, né? Uma parte dos domínios fica fortemente alinhados com o sentido do campo magnetizante, uma minoria fica fracamente no sentido contrário. Então a gente tem os dois tipos de alinhamento, né? Nesse caso aqui de substâncias ferrimagnéticas. As substâncias que apresentam esse comportamento são denominadas ferrimagnéticas e costumam ser empregadas na construção aqui de cabeçotes de gravação e reprodução magnética. Tá? É uma aplicação prática, né? Interessante. Então aqui nós temos o ferrite, tá? Sem o ímã, e aqui o ferrite com o ímã. O que acontece? A maioria dos domínios fica orientados no mesmo sentido do campo magnetizante, né? Então a maioria é representada pelo tamanho da seta, né? Uma seta maior, com o sentido aqui de polo norte e polo sul, e setinhas menores ficam fracamente no sentido contrário, né? Então essas setinhas iria criar aqui um pequeno norte e um pequeno sul. Só que daí você pensa, um grande norte com um pequeno sul e um grande sul aqui com um pequeno norte, se a gente fosse fazer uma simplificação, daria um norte um pouco menor, né, do que seria se tivéssemos o alinhamento total dos domínios, e um sul aqui também é um pouco menor. Então nós temos um campo magnético nesse ferrite magnetizado bacana, tá? Ele não é um campo magnético igual ao do material ferromagnético, não, tá? Porque parte dos domínios magnéticos joga contra aqui. Mas ainda assim, é um elemento muito interessante para algumas aplicações, tá? Como reprodução aqui magnética, né? Na gravação ali, por exemplo, de fitas, tá? Então, fita é algo mais antigo, né? Mas você tinha esse tipo de aplicação. E é um material que ele não é tão dispendioso quanto o ferro também, né? Então a gente pode ver aí que ele é um elemento muito aplicado aí quando você quer fazer aí pequenas bobinas, circuitos eletrônicos, né? O ferrite ele é muito utilizado por ter essa característica de alinhamento forte e gerar aqui uma resultante de polo norte e polo sul interessante ainda, né? Embora seja um elemento aí mas não tão bom, né, quanto os ferromagnéticos, mas ele tem um custo-benefício bem interessante. Então, ele também é bastante aplicado em circuitos eletrônicos, principalmente. E falar agora das substâncias antiferromagnéticas, né? Essa daqui é interessante, né? Ó. Ao submeter uma amostra de óxido de manganês à ação de um campo magnético, seus dipolos sofrem grande influência desse campo, tá? Uma parte fica fortemente orientada no mesmo sentido do campo magnetizante e a outra fortemente alinhada no sentido contrário. Então, o que a gente tem aqui, turma? Olha, óxido de manganês, né? Totalmente desalinhado. Vem um campo magnético aqui
e alinha metade para a direita e metade para a esquerda. Então pensa assim, eu tenho um norte inteiro aqui e tenho um sul inteiro aqui. Mas espera, norte aqui e sul aqui. 50% é norte e 50% é sul. Ah, mas então qual é a sua resultante aqui? Norte menos sul, aqui não tem nada, como se não tivesse nada aqui, né? Aqui também, aqui você vai ter uma parcela que é norte e uma parcela que é sul, né? Só que, assim, o sul nessa parte é o norte do outro lado, e o norte dessa parte é o sul do outro lado. Porém, as setinhas, os domínios magnéticos, que estão fortemente alinhados para um lado, também estão fortemente alinhados para o outro, em mesmo peso, né? Mesma quantidade. Então não tenho, é como se não tivesse orientação nenhuma, tá? Então aqui nós temos os domínios totalmente aleatórios, aqui eles estão alinhados, 50% para a direita e 50% para a esquerda. Então qual o magnetismo aqui desse óxido de manganês magnetizado? Nenhum, né? Ou praticamente zero. Por quê? Porque ele tem 50-50, é como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem um cara puxando de um lado e outro que tem a mesma força puxando do outro. O que acontece com o sistema? Ele fica em equilíbrio, fica parado. Por quê? Porque a força de um cara aqui do lado esquerdo é igual à força do outro, né? Então a corda fica parada, não se move, né? Ela fica tensionada, né? Olha aqui os domínios magnéticos. Metade está bem alinhada para um lado e metade bem alinhada para o outro. Está tensionado, né? Não está aleatório aqui, é que nem a corda. Ela está tensionada, só que ela não está tendo nenhum tipo de movimentação para a direita ou para a esquerda. Ela só está tensionada. Ela não está livre, né? No chão ali, sem ninguém puxar. Estão puxando, só que ela não está se movendo. Então aqui é a mesma coisa. A gente não vai ter uma aplicação para esse tipo aqui de substância, pelo menos na área elétrica, talvez em outras áreas aí da ciência tenha, né? Mas na área elétrica eu não vejo nenhum tipo de aplicação, mas é uma substância que existe, né? Antiferromagnéticas. Você deixa os domínios tensionados, porém não tem aí a criação de um polo norte e polo sul efetivamente na substância. Beleza, turma? Então a aula de hoje foi isso. É uma aula, na minha visão, que traz conceitos, obviamente, não falei muito de aplicação prática, assim, de uma forma mais direta, mas é importante que vocês entendam que existem aí diversos tipos de substância magnéticas, tá? E que para cada uma delas você tem algum tipo de aplicação. Porém, na nossa área, né, na área elétrica, nós aplicamos aí mais as substâncias ferro e ferrimagnéticas, tá? Então, você pega um transformador ali, ele é composto, né, por uma liga que tem ferro, tá? Tem ferro porque o ferro é um elemento ali que apresenta alinhamento total ali dos campos, dos domínios magnéticos, né? Então, possibilita ali uma relação de campo magnético boa entre primário e secundário do transformador, o que é interessante. E esse conceito primário, secundário, eu falo, tá? Mas vocês vão estudar ainda, tá? Que eu estou tentando trazer uma visão mais prática aqui, para que vocês tenham noção. Nossa, por que saber todas essas substâncias, né? Por que estudar isso? Porque tem aplicação prática. Mais uma vez eu falo, se não houvesse nenhum tipo de aplicação prática, não teria por que estudar, né, um determinado conteúdo. A gente só estuda porque de fato é utilizado na prática. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Em caso de dúvidas, deixem lá no Teams, podem deixar no chat, deixar foto, áudio, mensagem de texto, o que vocês acharem pertinente. E assim que eu ler as mensagens, eu já respondo, já vou esclarecendo um por um. Ok? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.